O tema central, qual é, do nosso simpósio este ano? Dá para ser mais forte. Qual é o tema central? E a lição de hoje? Quem são os discípulos que nós vamos estudar? Que bom que os irmãos estiveram em casa já lendo, meditando, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, no Evangelho de João, capítulo 1, e nós leremos alguns versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e vamos ler do versículo de número 43 ao versículo de número 46. Amém? Muito bem. João capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 43 ao versículo de número 46. Amém? Eu leio 1 e a igreja lê o versículo seguinte. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Todos juntos. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como já dissemos, nós estudaremos durante este simpósio, já estamos meditando sobre os discípulos de Jesus. Eu gostaria de iniciar trazendo para a igreja o que é discípulo dentro da lição, a partir da lição de ontem, a primeira lição. Abra a sua lição, volte um pouquinho, para que possamos ver a definição do que é discípulo na lição de número 1, no primeiro tópico, aí no início, depois da introdução, ser discípulo. Está escrito, a palavra discípulo vem da palavra latina discípulos, que significa o quê? Ou, no hebraico, a ideia de discipulado é frequentemente expressa através da palavra o quê, irmãos? Eu deixei vocês falar porque eu não sei ler esse nome aí. Mas em português, né? Talmud, que significa aluno ou discípulo. Aqueles que seguiam um rabino para imitar seu jeito de viver, suas práticas e o quê? E ética. A palavra grega para discípulo é qual, irmãos? Muito bem. Machetes, em português, né? Que tem conotações mais amplas do que simplesmente alunos. Machetes está ligada ao termo mateses, que significa aprendizado. Aí vamos ler esta parte juntos? Portanto, um discípulo é aquele que não só se compromete, recebidos aonde? Vamos ler de novo essa expressão, o que significa discípulos, todos juntos? Portanto, um discípulo é aquele que não só aprende, mas também se compromete a praticar os ensinos recebidos aonde? Em sua vida. Fomos chamados, irmãos, para seguir a Jesus. E esta ordem do Senhor Jesus, este convite do Senhor Jesus, siga-me, nos faz discípulos dele, não só para aprender dele. Mas vamos ler aí na letra A, depois, onde está escrito, fomos chamados para seguir o Mestre, siga-me. Tem aí os versículos, e aí essa ordem, vamos ler juntos? Essa é a ordem de Jesus. Um discípulo é um
Alguém que o quê? Um relacionamento o quê? Íntimo. Com quem? Com o Senhor. A ponto de fazer o quê? E buscar ser como Ele. Então o discípulo de Jesus, irmãos, ele não só aprende, mas ele busca ser como Jesus, não é? O escritor aqui diz que o discípulo, aquele que segue a Jesus, aquele que é um seguidor de Jesus, é alguém que possui um relacionamento íntimo com Ele, a ponto de pertencer e buscar ser como Ele. Então vai mais além do que apenas aluno, do que outras interpretações. Como disse, nós vamos falar sobre Filipe e Bartolomeu. O versículo-chave é o versículo de número 43 de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 43, como um texto áureo da escola dominical. Eu vou dizer e os irmãos vão repetir. Repitam todos. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Amém? A reflexão: ser discípulo de Jesus não é viver uma rotina. O Mestre sempre nos surpreende com suas revelações. E os irmãos vão entender depois o porquê desta reflexão. Amém, meus irmãos? Vamos para a introdução, a fim de que alcancemos os objetivos, que é aprender com o chamado divino, de Filipe e Bartolomeu, e notar que a busca por Deus é a vereda de um discípulo de Cristo. A introdução. A análise da vida desses dois discípulos de Jesus nos trará ensinamentos relevantes e peculiares, que nos ajudarão a compreender a multiforme, a graça de Deus, que tem muitas formas de trabalhar. A multiforme graça de Deus, segundo Efésios 3:10, que escolhe o que, irmãos? As coisas humildes do mundo. Ontem nós ouvimos pregador falar sobre isso. Escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que não são. Deus escolhe os humildes para mostrar àqueles que se acham grandes, importantes, de que não são nada diante dele. Eu vou dizer algo e você vai se alegrar com isto. Quem é tudo é Ele. O homem sempre diante dele é nada. Nossa felicidade é Ele, é Ele. Tudo que acontecer de bom na sua vida, não tome a glória para si. Se lembre, é porque Ele faz. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ele escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença dele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, diz isto. É o apóstolo João quem nos traz as poucas informações sobre Filipe, mas suficientes para nosso aprendizado sobre os 12 discípulos do Senhor. Ele foi um aluno com um coração desejoso. De quem eu estou falando? De Filipe. Vejam quem foi Filipe como discípulo de Jesus. Ele foi um aluno com um coração desejoso por conhecer as verdades divinas. Isso é bom, irmãos? Isso é uma boa condição? Um discípulo com um coração, o quê? Desejoso. Pelo quê? Por conhecer o quê? As verdades divinas. E nós vamos confirmar isso mais à frente. Pare um pouco e pense. Será que você é um discípulo assim também? Desejoso por conhecer mais de Deus, desejoso por conhecer mais de Jesus, mais das coisas dos céus. Os jovens são assim,
Os jovens estão desejosos por conhecer mais de Deus? Ou são apenas crentes, filhos de crentes? Ou vem para aqui porque gosta, porque é bom esse encontro? E é mesmo. E se vocês vieram porque gostam, porque acham que é bom, eu vos parabenizo. Mas Deus quer mais. Deus espera mais para fazer mais. E Ele quer que nós sejamos como Filipe, um aluno, um discípulo desejoso por conhecer mais da parte de Deus. Amém? Então pare e pense se você está sendo este discípulo como Filipe ou como Natanael. Como era Natanael? Vamos ler aqui. Diferente de Natanael, não é? Ou Bartolomeu, como diz. Filipe era um aluno com o coração desejoso por conhecer as verdades divinas. Já Bartolomeu ou Natanael, como veremos adiante, por sua vez, foi surpreendido pelo mestre que fez o quê? Que escancarou o quê? Sua imaturidade espiritual, ainda que fosse um homem que buscava o caminho de quê? Da piedade. O que é piedade? Sede por Deus, dedicação a Deus, compromisso com Deus. Piedade é o inverso de impiedade. Os ímpios cometem impiedade. E o piedoso pratica a piedade. Pratica a devoção a Deus. Vive buscando a Deus. Mas Natanael ou Bartolomeu era um discípulo que tinha uma imaturidade espiritual e nós vamos ver o porquê disso. A pergunta que está aí, qual é a pergunta, irmãos? Estão acompanhando? Depois de dizer quem era Bartolomeu, Natanael, vem uma pergunta aí embaixo, depois de piedade. Com qual deles você se identifica? Essas respostas são pessoais, são íntimas, são de fórum íntimo, você não precisa dizer a ninguém. Mas que o Espírito Santo, nesta tarde, possa falar aqui com os nossos corações e mostrar se estamos sendo discípulos como Filipe, um aluno o quê? Desejoso por conhecer o quê? As verdades de Deus, ou um Natanael, que era o quê? Um imaturo espiritual. Se você for um aluno desejoso por conhecer mais a Deus, Deus vai se revelar mais para você. E se você for um imaturo espiritual, mas buscar a Ele, Deus vai te amadurecer a cada dia, vai trabalhar na sua vida, para que você possa conhecê-lo também e amadurecer melhor. E amadurecer, que é o que precisamos. Com qual deles você mais se identificará? Ambos revelarão características análogas ou parecidas à sua vida como discípulo de Jesus. Vamos aprender com eles. Eu esperei pelo menos um amém. Vamos aprender com Filipe e Bartolomeu esta tarde? Diga amém. Vamos aprender. Tópico 1. Filipe era natural de onde? De Betsaida, sendo então conterrâneo de quem? De Pedro e André. Filipe foi de Pedro e André. Filipe foi um dos discípulos mais destacados nos evangelhos. Em todas as listas dos discípulos, e aí estão os versículos onde aparece o seu nome, ele é o quinto a ser mencionado, ocupando um lugar de destaque nos relatos bíblicos. Logo depois de quem? Pedro é o que mais aparece, depois, e são os nomes que mais encontraremos na Bíblia dos discípulos, mas em quinto lugar está quem? Está o de Filipe. Letra A, seu nome nos mostra uma lição. Filipe deriva de quê? Do grego, Filipos, e significa o quê? Mas Jesus, eu estou dependente de óculos meu, viu?
Eu tinha uma vista tão boa, minha mãe dizia, Samuel, coloque aqui a linha na agulha, que ela sempre gostou de costurar, coloque aqui a linha na agulha, mas eu via assim, irmãos, aí colocava rapidinho. Hoje eu não vejo nem a agulha, quanto mais o buraco para colocar a linha. Vamos lá. Seu nome nos mostra uma lição. Filipe deriva do grego Filipos e significa o quê? Amigo de quem? Dos cavalos. Dos cavalos. Eu estive buscando alguma coisa que não traz tanta edificação, só informação da relação dos gregos com o cavalo, né? Por exemplo, aquela expressão cavalo de Troia vem dos gregos, né? Que era, eles mandaram um presente de um cavalo de madeira oco para um povo inimigo, dizendo que os cavalos deles eram assim, né? Falsos, sem força. Então o nome dele tem muito a ver com essa cultura grega que muito influenciou Israel no tempo de Filipe, os judeus. É provavelmente resultado da influência helenista. Esta palavra helenista se refere a povos que não eram gregos, mas que estudaram a língua, que foram influenciados por toda a cultura grega, que viviam de acordo com costumes gregos, se chama helenista. Então, o nome Filipe e a sua vida foi resultado de influência helenista na Palestina, permitindo-nos inferir que ele era um judeu de fala grega. Assim, Filipe nos ensina que seguir a Jesus é uma decisão que supera o que, irmãos? Ideologias e o que mais? Culturas, o que mais? Modismos. Ele não priorizou o mundo à sua volta, mas seguiu a voz do Mestre, conforme encontramos em João 1:43. Vamos ler outra vez este versículo, coloque aí, meu irmão. 1:43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e fez o quê? Achou a Filipe e disse-lhe o quê? Segue-me. E a gente sabe que para seguir a Jesus é necessário renúncia. Foi Jesus quem disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E foi isto que Filipe fez. Ele era influenciado pela cultura grega, mas quando ele foi chamado por Jesus, as ideologias, a cultura, o modismo não o impediu de se tornar discípulo do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, eu tenho uma palavra para todos nós. Nunca poderemos dizer que alguma coisa deste mundo nos impede de seguir a Jesus. Nunca em nenhuma parte do mundo alguém poderá dizer: não, eu não sou crente, eu não aceito o evangelho por causa da minha cultura, por causa da minha criação. E a gente encontra pessoas dizendo isso na evangelização, muitas vezes, alguém dizendo: não, porque a religião dos meus pais, porque eu não posso. Mas aqui está a prova, é só querer, é só renunciar, é só aceitar o segue-me de Jesus. Eu quero crer que nesta tarde ninguém está aqui por outro motivo. Nós estamos porque assim como um dia Jesus passou por Filipe e o convidou para segui-lo, Jesus também passou por você. Passou ou não passou? Jesus passou. Não sei se foi à tarde, se à noite, de manhã, se foi no lar que você nasceu, mas uma coisa tenho certeza: o Jesus que passou por Filipe passou também por nós e nos fez um convite: segue-me. E deixando tudo, assim como os discípulos fizeram, nós também seguimos a Jesus. E só vale para Jesus se alguém fizer isto: deixar tudo
para seguir a Ele. Deixar tudo para seguir a Ele. Renunciar o que precisa renunciar para seguir a Ele. Onde estão os jovens que estão decididos a renunciar o que precisar para seguir a Jesus? Onde estão? Onde está o povo que está disposto, que já fez uma vez e se precisar, vai renunciar outra vez, sabendo que quem perde por Jesus hoje, ganha amanhã muito mais dele, porque quem perder a sua vida, disse Jesus, achá-la. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Letra B. Seu encontro com Jesus foi resultado da sua procura. Diga comigo esta expressão: Jesus quis ir a Galileia, mas Felipe o buscava. Letra B diz assim: ainda que João nos afirma que o Senhor quis ir a Galileia, onde encontrou a Filipe, João capítulo 1 e 43, seu testemunho posterior revela sua busca. E qual foi o testemunho posterior que está no versículo 45? Como é que diz? Vamos ler juntos, versículo 45. Filipe disse-lhe o quê? Só até aí. O versículo 43, vamos ler a primeira parte, diz assim: no dia seguinte, e o que é que diz? E o que foi que aconteceu? Pare aí, vamos voltar para o versículo 45, leia o 45, a primeira parte, vamos lá. Filipe só até aí, muito bem. Filipe representa os que viveram buscando resposta às suas indagações e as encontraram em quem? Em Jesus. Mas eu quero que observem comigo este detalhe. No versículo 46 diz: Jesus foi a Galileia e achou a Filipe. E o 45 diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado. Dá para você notar aqui um detalhe que eu já falei. Jesus quis ir a Galileia, e ele não foi por coincidência. Ele, como Deus onisciente, sabia que ia encontrar com Filipe, então ele foi para se encontrar com Filipe. Ele sabia que ia achar Filipe ali, como Deus. Mas o versículo de número 45 diz que quando Filipe achou a Natanael, que também não creio que foi por coincidência, porque Deus não trabalha assim, mas ou Filipe foi ao seu encontro para procurá-lo, porque se vê que eles se conheciam. E quando ele achou Natanael, ele disse: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Observem, Jesus achou Filipe, Filipe achou Natanael e disse: Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés e a lei escreveram. Eu já disse aqui, Jesus quis ir a Galileia para achar Filipe, mas Filipe e Natanael também queria achar Jesus. E ficou uma palavra dentro do meu coração: Jesus quer, mas você quer também o que Jesus tem? Jesus quer você, mas você quer Jesus também? Ou só quer o que Jesus tem para oferecer? Porque este é o evangelho que está sendo pregado. Esta é a metodologia que está sendo usada. Vamos achar o que Jesus tem. Mas Filipe e Natanael não estavam buscando o que Jesus tinha. Eles estavam buscando quem Jesus é. Eles desejavam Jesus. Quem deseja Jesus
e busca e o encontra, recebe o que ele tem para dar. Mas só o encontra aquele que o busca. Não é quem busca o que ele tem, como muitos estão fazendo, procurando o que ele quer dar. Mas nesta tarde vamos aprender com Filipe e com Natanael, buscar a Jesus, procurar a Jesus. Aleluia! Jesus já nos achou. Jesus já nos achou. E nós também já achamos a Jesus. Sim ou não, irmãos? Já tivemos o nosso encontro com o Senhor Jesus. E agora é caminhar com Ele, descobrindo mais dEle, tendo mais experiências com Ele. E eu tenho certeza que a partir deste simpósio, Ele está querendo que nós, seus alunos, seus discípulos, seus seguidores, podemos cada dia mais procurá-lo, e vamos achar, e vamos experimentar o que Ele tem para as nossas vidas. Jesus quer, Jesus procura, Jesus achou Filipe, Jesus foi ao encontro de Filipe, mas Natanael e Filipe também buscava ao Senhor Jesus. E ninguém que busca a Deus, irmãos, ele se esconde. Não, Deus não se esconde daquele que ele procura. Deus não se oculta de forma alguma, irmãos. Ele se revela. Só quando o homem não quer. Vejam aí o que é que diz 2 Crônicas, capítulo 15 e o versículo de número 2. Abra a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 15 e o versículo de número 2. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler o primeiro, né? Diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, um dos reis de Israel, que fez bem a Israel, Asa. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Ouvi o que, irmãos? O Senhor o quê? Vamos ler? Está aí, não é? Vamos ler bem forte. Ouvi o quê? Enquanto. E o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Porém, o que é que vai acontecer? Ora, irmão, mas Deus não é amor, não é? Deus não é bondade, irmãos. Deus não é cheio de misericórdia. Como é que Ele vai deixar alguém? Agora, irmãos, Deus é tudo isso, mas Deus não é besta. Deus não é como alguns pais, que o filho pinta o 7, não é, irmãos? Mas não corrige, não trata como deveria tratar. Deus não é assim não, viu? Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus castiga, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que Deus corrige, sim ou não, meus irmãos? E Ele está dando aqui uma advertência, e dizendo: ouvi-me todo o povo, o rei e todo o povo, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com Ele. E se o buscardes, o que é que vai acontecer? E se o buscardes, o que é que vai acontecer? Diga para quem está do seu lado: se você buscar, você vai achar. Se você buscar Deus, você vai encontrar a Deus. Agora, a outra parte do versículo revela uma outra verdade. Porém, se o deixardes, diga isso também para quem está do seu lado. Porém, se você deixá-lo, aí o que é que vai acontecer? Diga aí, o que é que vai? Deus vai te deixar também, mas enquanto você procurar, buscar, Ele vai dizer: eu estou aqui, eu estou com você, pode contar comigo. Olha, irmão, tem um versículo que eu acho tão lindo, é o que está lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 10. Abra aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 10. Vejam o que é que acontece quando alguém busca
a Deus. Como é que acontece? Tiago 4, 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e o que é que vai acontecer? Limpai as mãos. Agora, para se chegar a ele, tem que fazer essas coisas aqui. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele fará o quê? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Agora chegue limpando as mãos, chegue purificando o coração, do duplo ânimo. Tem ânimo de estar na igreja, mas quando chega em casa, tem ânimo também de ligar a televisão, de ver o que não convém, de pegar o celular, olhar o que não convém, de entrar no WhatsApp, conversar o que não agrada a Deus. É aquela vida doble, é aquela vida de duplo ânimo, mas que o teu ânimo seja só para Deus, seja só buscar a Deus. Se alguém tem o coração aqui com duplo ânimo, o Espírito Santo está dizendo: purificai, purificai, purificai o coração, para depois buscar a Deus. Vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, os vossos pecados, lamentai, chorai por causa disso. Deixe de estar sorrindo todo o tempo. A vida do crente não é todo o tempo sorrindo, não. Viver sorrindo não dá em nada. O que dá em alguma coisa é chorar nos pés de Jesus, é se quebrantar nos pés de Jesus. Aí depois pode rir, porque quando a gente se quebranta, se humilha, aleluia. Vejam o que é que acontece, versículo de número 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e o que é que Ele faz? E o que é que Ele faz? Ele. Tem gente exaltada, mas não foi o Senhor que exaltou, não. Tem gente que se exalta, mas não é o Senhor que exalta. E às vezes fica rindo, mas teu castelo é de areia. É hoje, não é amanhã. Qualquer vento derruba. Porque é você que botou na cabeça que é alguma coisa sem ser. Fui eu que coloquei na cabeça que sou alguma coisa sem ser. Mas quando é Ele que o exalta, irmão, pode se levantar quem foi. Ele guarda, Ele protege. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Quando, irmãos, se busca a Deus, se procura, como Filipe e Natanael, Deus que também tem interesse, Ele facilita, Ele ajuda, Ele trabalha para que alguém o encontre. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que desejavam a salvação e não sabiam como encontrar. Pessoas que queriam vir para a igreja, mas não sabia qual era a igreja certa. Conheço uma irmã que ela ia para a igreja católica, olhava para aquela imagem e ela dizia: Jesus, eu sei que tu não és este que está aí. Porque tu não estás mais na cruz. Tu não estás com este rosto caído por cima do ombro. Tu não és este. Mas eu não sei onde tu estás. Eu não sei. Mas ela disse que um dia o Senhor a encaminhou para a igreja. Falou ao seu coração. E quando ela chegou lá, aleluia, ela encontrou com Jesus. Porque assim como Jesus foi a Galileia para encontrar Filipe, e depois nós entendemos que Filipe também estava desejoso, estava querendo o encontro com ele. Natanael da mesma forma. Ainda hoje, irmãos, quem deseja Jesus, ele vem ao encontro. Se o buscardes, o achareis, disse o profeta. E aqui em Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele, chegue-se, venha. E o que é que vai acontecer? E Ele vai também.
Você vem e ele vai, não é assim? Chegai-vos a Deus e ele se chegará. Se chegue, que ele chega. É como se fosse assim. Irmão Roberto, fique ali em pé, por favor. Fique aí, olhando para mim, nos meus olhos. Não tem perigo. Eu dou um passo e o irmão Roberto dá um passo. É assim que acontece. Vou dar um passo, deixa eu dar um passo. Vou dar um passo, deixa eu dar um passo. Tá bom, pode sentar. Assim acontece com Deus. Aleluia. Você dá um passo, ele dá um passo para você. Você dá um passo para ele e ele dá um passo para você. Quando você chegar bem pertinho dele, agarre, beije, abrace e diga: oh amado da minha alma, eu estava te buscando e agora eu estou te sentindo. Quem já teve aqui uma experiência como esta? Quem já teve uma experiência como essa? Um dia, numa aflição tão grande da minha vida, tão grande, parecia que eu ia ficar louco. Eu senti quando soprou um ventinho frio, era um dia de calor, senti quando soprou aquele ventinho frio, e eu senti tanto a presença de Deus, e comecei a me alegrar, e quando olhei, vi só os pés de alguém que estava pertinho de mim, e nem abri os olhos, era ele. Era uma manifestação dele. Eu pude ver agora, enquanto falava, aqueles mesmos pés pertinho da cama, e eu sabia que ele estava olhando para mim. Se você for, ele vem. Se você buscar, ele se revela. O Deus de Filipe esta tarde está falando conosco e dizendo: quem quiser a minha presença, eu derramo, eu venho, eu me revelo, eu me manifesto. Quem me procura acha, porque dá um passo para cá, eu dou um para lá, um passo para cá, eu dou um para lá, e a gente se encontra. A gente se encontra. Glória a Deus. Foi isto que aconteceu. Mas vamos continuar aqui meditando. Depois, no momento do encontro de Filipe com Jesus, Filipe revelou algo da sua personalidade. Mas Jesus venceu. Aquele aspecto que algumas vezes se torna negativo na vida de alguém, Jesus conseguiu mostrar a Filipe que não deveria ser daquela forma. Vamos continuar aqui. Jesus venceu o quê? Letra C. Jesus venceu o quê? A mente prática de Filipe. E às vezes, para algumas situações da vida, a gente tem que ter uma mente prática, rápida, para resolver determinadas situações. Mas diante de Jesus, geralmente isto não funciona. Você tem uma mente prática, rápida, inteligente. Filipe tinha. E vejam aí, vamos continuar meditando. Por ocasião da multiplicação dos pães e peixes, quando ele respondeu a Jesus sobre alimentar a multidão, e quando pediu para ver o Pai, ele usou a palavra para enfatizar a sua afirmação. No caso dos pães, João 6 e 7, no caso da multiplicação dos pães e peixes, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E quando ele pediu para ver o Pai, João 14, 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em ambas passagens, o vocábulo grego é arqueu. Estou lendo em português, né, irmãos? Que eu não sei falar grego. Que significa ser suficiente. Isso o mostra possuidor de uma mente o quê? Objetiva. O que mais? Calculista, cauteloso em suas. Filipe pensava antes de falar, mostrando sua abordagem analítica e que tinha analisado a situação e que via ali a solução. Porém, ele foi surpreendido por Jesus
em suas descobertas, representando aqueles que planejam o que, irmãos? Minuciosamente suas vidas, mas são o quê? São surpreendidas por Jesus, que faz o quê? Jesus faz o quê? Muda os planos. Faz mais o quê? Altera a história. Eu vou ler isso de novo para ver se você tem fé. Se essa sua fé está viva, está acesa aí em escutar isto. Filipe foi surpreendido por Jesus, que muda os planos, altera a história e muda rumo de vida também dos seus discípulos. Jesus permanece o mesmo? Teu Jesus é este Jesus aqui de Filipe? Teu Jesus é o que muda planos? É o que muda a história, é o que muda rumo. Teu Jesus é este, jovem. Teu Jesus é este. Teu Jesus é este. Ah, pela tua origem, pela tua condição financeira, pela tua situação, você está dizendo: para mim só basta isto, para mim só basta aquilo. Mas do homem são as preparações do coração, e do Senhor a resposta da boca. Às vezes alguém já determina o fim da história, mas quando Jesus entra na história, ele muda a história, ele muda a situação, ele muda o rumo das coisas. E eu estou sentindo a autoridade de Deus nesta tarde para lhe dizer: não é o que você está planejando, e nem é o que alguém disse que vai acontecer. Jesus vai surpreender crente na terra. Jesus vai surpreender jovens que estão pensando alguma coisa, mas Jesus tem algo melhor. Jesus tem algo melhor. Jesus tem algo melhor. E só quem crê abre a sua boca e glorifique enquanto eu digo: Jesus tem algo melhor. Jesus tem algo melhor. Jesus tem algo melhor do que você está pensando, do que alguém disse, do que a situação está mostrando. Jesus. É só buscar, é só buscar, é só buscar, é só buscar, é só buscar a Ele e vai achá-lo com o mesmo poder de mudar rumos, história, situação. Daqui a um ano alguém vai dizer: mudou. Daqui a um ano alguém vai chegar nesse simpósio dizendo: Deus falou comigo naquele simpósio e mudou. Mudou a história, mudou o rumo, mudou. Você crê, você crê, você crê nisto? E porque está de boca fechada, vai haver mudança de Deus na terra. Porque não é o que a gente pensa, é só buscar. O problema é que a gente não está buscando, irmãos, como deveria buscar. A gente está orando pouco, está jejuando pouco, está pagando o preço pouco, porque é assim que se busca Jesus, que se procura Jesus. Está lendo a Bíblia pouco, está vindo para a igreja sem ser como deveríamos vir, com aquela sede, com aquela... A gente, quem não está indo para frente é a gente, irmão. Alguns estão andando para trás, feito caranguejo. Outros estão parados, estão estagnados. Aí Jesus está lá parado também, dizendo: eu só vou se você vir. Se chegue, que eu me chego. Venha, que eu vou. Receba de Deus graça esta tarde aqui.
Enquanto eu estou falando a palavra, o Espírito Santo está aí, ó, irmão, soprando, está aí, querendo dizer, querendo, aleluia, fazer uma obra na tua vida, te renovar a tua mente, transformar a tua mente, para você voltar deste congresso dizendo, eu vou, e Jesus dizendo, eu vou também, eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou, e quando você se encontra com Ele, Ele diz, agora vai mudar a história, porque eu tomei o controle. Estou no comando. Filipe tinha essa mente, irmãos. Quando Jesus disse, tenho compaixão da multidão. Ele disse, mas se a gente tivesse aqui 200 denários, ainda não dava para comprar pão para esse povo. Depois ele disse, Senhor, nos mostre Deus. Deixa a gente ver Deus, que é o que nos basta. Aí o escritor diz aqui assim, olha. Filipe buscou eles procuravam o Messias. O ungido, mas os reis e profetas de alto nível também eram chamados de Messias, não é? Ele estava pensando, nós queremos um grande líder, que vem da raiz de Jessé, filho de Davi, vai ser um rei, o Messias, alguém muito importante. Mas diz aqui, Filipe buscou o Messias, e não foi como eles pensavam, que ia nascer num berço de ouro, que ia ser de uma origem importante, da família de destaque. Não, irmãos. Mas vamos ler, diz, Filipe buscou o Messias, o encontrou aonde? Em Nazaré. Filipe pensou em dinheiro, e encontrou o quê? Encontrou o quê? Milagre. Filipe pediu uma experiência, uma só. Mostra-nos o Pai. Jesus mostrou o quê? Um relacionamento o quê? Duradouro com o Pai. Esperavam Jesus nascer com muitas honras, como um verdadeiro herdeiro do trono, estavam esperando de Jerusalém, quem sabe. Mas Jesus vem de Nazaré, irmãos, que Deus usa as coisas que não são para confundir. Olha, vocês jovens estão aqui em Sirinhaém, mas não imaginam aonde Deus pode levar, o que Deus pode fazer. Tem tanta gente que Deus já levou daqui e está em lugares que nunca imaginou. E lá Deus está usando, está abençoando. Coloca a tua vida na mão de Jesus esta tarde e deixa Ele soprar o vento do teu barco para levar para onde Ele quiser. Porque Ele sempre nos surpreende. Filipe buscou o Messias com muita pompa, com muita paz. Encontrou em Nazaré. João 1,46. Filipe pensou em o quê? Filipe pensou em o quê? Em dinheiro. Em dinheiro. A Bíblia nos dá uma doutrina, irmãos, sobre dinheiro. Ela diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de quê? Ele é a raiz de quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que ninguém, os que desejam ser ricos, caem em grandes tentações e laços. Então, irmãos, a gente precisa, quando Deus quer, Ele dá, mas a gente nunca deve colocar o dinheiro em outro lugar que não seja sendo usado para as necessidades. Porque existe até um Deus que é considerado Deus das riquezas, do dinheiro, Mamon, não é? E tem gente, irmãos, parece que tem medo de ficar pobre. Tem alguém aqui que tem esse medo de ficar pobre? Eu não tenho, porque já nasci. Mas tenha cuidado, Jesus pode lhe abençoar. Eu já vi Jesus abençoar crente grandemente. Mas nunca deixe o dinheiro subir para a sua cabeça, não. Quem deve estar aqui em cima é Jesus. Ele é quem manda, Ele que
Então nós temos necessidade, mas temos que ter muito cuidado, irmãos, para o dinheiro não ser algo que encontra lugar no nosso coração. Não, o coração deve estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e desejar a presença de Deus. Aí sabe o que é que vai acontecer? Pode não chegar dinheiro, mas vai chegar providência. Pode não chegar o dinheiro na sua mão, mas vai chegar o suprimento, que Deus manda, Deus cuida. Deus não precisa mandar dinheiro não, irmãos. Ele pode usar alguém e trazer cru, trazer cozinhado, mandar dar já pronto. Você não sabe qual é o caminho que Deus vai usar, mas eu vim aqui com o coração cheio de autoridade para lhe dizer: não viva preocupado com o dinheiro, viva preocupado em ser fiel, em agradar, porque dinheiro para Ele não é nada. Ele é dono do ouro, da prata, do céu, da terra, de todas as riquezas que nela existem, e para Ele mandar, Ele não tem que te dar dinheiro não, Ele manda quem tem te dar, Ele manda. Eu acho que se tem alguém aqui de uma origem pobre, não é mais do que a minha, não é mais pobre do que a minha, pode ser igual, mas eu venho de uma família muito humilde. Mas sempre gostei das coisas boas. Sempre gostei. Um dia eu estava evangelizando e uma senhora disse assim: eu queria muito ser da sua igreja, mas eu não tenho condições. E eu perguntei para ela: por quê? Ela disse que eu não tenho dinheiro. E eu, quando chega assim perto da hora do culto, eu vou para o muro olhar as irmãs, os irmãos vindo. Eu acho tão bonito. As criancinhas tudo arrumadinhos, vestido bonito, tudo elegante. As irmãs também, sapato de salto. E tudo com umas bolsas, não é? Umas bolsas bonitas. Não está vendo que ela pensava que era de marca, ó, irmão. Mas hoje, graças a Deus, tem a tal do Shopee, né? Que é uma coisa que ajuda muito. Aí, deveria ganhar uma comissão agora, né? Aí, passa tudo com aquelas bolsas. Eu tenho lá dinheiro para estar usando com bolsa. E eu disse: a senhora está pensando que ali dentro da bolsa tem o quê? Dinheiro, é? Tem uma toalha que elas levam desse tamanho assim, dentro das bolsas. Aí, os homens tudo de paletó, tudo arrumado. Aí olhou para mim e disse: você mesmo, veja aí como está, elegante. Eu digo: ai, Jesus, naqueles dias era prova grande, mas Jesus nunca me deixou passar fome. Jesus nunca deixou faltar sapato para esses pés. Jesus me surpreendeu tantas vezes. Um dia eu vi o pastor João Severino Fernandes, no aniversário do templo, lá da Encruzilhada, com um paletó preto de microfibra, que hoje não se usa mais, mas uma época foi moda, se falava muito microfibra, né? E ele era aquele paletó bem molinho assim, brilhava, irmão, brilhava. Eu olhei, achei ele tão elegante, tão bonito, que eu disse: ah, Jesus, se eu tivesse um paletó desse. E não foi invejando não, irmãos. Deus sabe do meu coração. Não foi, porque tem que se ter cuidado com isso, né? Que às vezes a pessoa está olha, aí aquele sentimento. Se for isso, diga: queima, Jesus, repreende. Mas não. Eu olhei com pureza e achei tão bonito o pastor João Fernandes naquela festa. Mas, irmãos, vocês acreditam que eu só falei? Eu não fui orar. Eu não dobrei os meus joelhos para dizer: Jesus, me dê um daquele. Não, eu olhei e disse: eu gostaria tanto de um daquele. Foi só pensar. Jesus registrou. Jesus está aqui, mas eu não estou falando que não é verdade, não. Eu só pensei, Jesus se agradou. Disse: ah, é?
eu vou te dar. Eu estava em casa um sábado de manhã, chegou alguém lá, um carro, um casal, a irmã era funcionária de um banco, e ela chamou, disse, Samuel, eu era bem jovem, né? Tinha 17, 18 anos, Samuel, vamos ali no shopping comigo, que eu quero comprar um paletó para você. E para mim, irmã, assim, Jesus me inquietou. Isso é tão grande, né, irmãos? Tão maravilhoso. Jesus me inquietou, vamos. Aí eu troquei de roupa. Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei lá no shopping Boa Viagem, irmão. Achei tudo tão diferente, que não era a minha vida, né? Vocês não, hoje entra muito em shopping, né? A começar do shopping aqui até. Aí eu entrei, aí ela foi direto numa loja que tinha lá, que eu não vou dizer o nome para não estar fazendo propaganda, que não me pagam nada. Foi direto lá, irmãos. E aí disse assim, qual é a cor do terno que você quer? Eu já tinha visto, né, irmão, o modelo. Aí eu disse, eu queria preto. O rapaz foi lá, irmãos, mas trouxe um idêntico, igual. Chega, brilhava olhando para mim assim. E tem mais uma coisa, viu, irmãos? Quando eu vesti, deu direitinho, irmãos. E eu não era esse barrigudo que sou hoje. Eu era aquele que encantou a irmã Késia. E continua encantada. Aí eu fui para frente do espelho assim, e eu digo, Jesus, é o que eu estou pensando mesmo, Jesus? E quando terminou, a irmã ainda disse, agora escolha camisa, gravata, cinto, sapato. E eu vim com o pacote todo. E nos 80 anos da nossa igreja aqui, teve uma apresentação e chamaram alguns rapazes lá do Recife e me chamaram também, irmãos. E perguntaram, você tem paletó preto? Eu já tinha. Jesus preparou isso. Aí o pastor que me batizou, o pastor Dário, entrou e a gente entrava do lado deles, acompanhando. E eu entrei do lado do pastor Dário. Olha, irmãos, foi tanta alegria. Eu vi o cuidado de Deus para comigo. Não fique preocupado com dinheiro. Dinheiro, Deus tem todo ele na sua mão. É tudo dele. Se preocupe em ser fiel. Se preocupe em segui-lo, servi-lo. Te esforça para isto. Deus esta tarde me manda dizer neste lugar, dinheiro para mim não é nada. Nada. Eu sou o mesmo que multiplico uma botija de azeite. Eu sou o mesmo que multiplico 5 pães e 2 peixinhos. Eu sou o mesmo que mando maná. Eu sou o mesmo que faço água amarga tornar-se doce. Eu mando carne do céu quando eu quero. Ele continua sendo Deus de Abraão, Deus Jeová Jireh, Deus da providência. Se você estiver bem com Ele, Ele pode até te provar, mas depois Ele vai te surpreender, porque Ele vai mandar, Ele vai mandar, Ele vai mandar e vai sobrar. Aleluia, Jesus está aqui esta tarde. Olha, irmãos, na Páscoa do ano passado, no período da Páscoa do ano passado, eu tive uma experiência com Deus, e uma promessa que Ele me fez há muitos anos, nos dias das provações da minha vida, quando terminou uma ceia, e eu fui saindo, um pastor que já está com o Senhor, veio, se dirigiu a mim e disse assim, Samuel, seja fiel, porque hoje te falta alguma coisa, mas chegarão dias em que tu vais abrir a geladeira e vai procurar lugar para colocar e não vai encontrar, porque vai estar cheia. Vai estar cheia. E tem mais uma coisa, Ele não vai mandar. Olha, irmãos,
Essas coisas só podem ser de Deus, não pode ser coincidência. Ele vai mandar para ti não só cru, vai mandar cozinhado também. Você vai guardar e vai chegar cozinhado também. Aí, irmãos, na Páscoa deste ano, uma pessoa me disse: olha, eu vou mandar o maior peixe ao seu. Aí mandou, feito um tubarão assim. Eu mandei logo lá para a Barra, para os irmãos postearem, porque não tinha como guardar aquele bicho lá. Aí depois, outros irmãos mandaram algum peixe, alguma coisa, e irmã Késia colocando no lugar, encheu lá. Se eita, que a gente tem é peixe, tem até para dar aos irmãos. Nós pensávamos até em sair nesse dia de feriado, mas nós estávamos esperando. Quando chegou o meio-dia, aí chegou lá em casa tudo cozinhado, né? É uma pessoa que nem é crente, a irmã Lene cozinha e o marido leva já há alguns anos, né? É uma cozinheira de primeira. Aí chegou o sargento Lau lá em casa: pastor, vim trazer seu almoço, só as quentinhas, tudo cheinha, uma bênção. Olha, está chegando, viu, de novo. Aí, quando ele sai, chegou da Barra o tubarão que eu tinha mandado postear, irmãos. Aí, é postear, né, que se diz, né, fazer posta. Aí, coloquei lá o almoço, voltei para pegar e fui na geladeira para guardar o peixe. Quando abri, irmãos, cadê lugar? Aí o Espírito Santo lembrou: te lembra? A promessa está de pé. A promessa está de pé. Os anos passaram, tudo mudou, tuas forças já não são as mesmas, tua saúde já não é a mesma, mas o Senhor me manda te dizer: eu não mudei, eu permaneço o mesmo, e vou cumprir a promessa. E quando a promessa se cumprir, eu vou também renovar as tuas forças, te dar saúde, e tu ainda vais caminhar na terra se alegrando com a promessa que eu te fiz. Não te preocupa com as condições, eu tenho todo o poder nas minhas mãos para cumprir as promessas e te dar uma experiência. Como Filipe buscou o Messias como alguém que viria de maneira muito importante, mas veio lá de Nazaré, de onde ninguém esperava. Filipe pensou em dinheiro, viu o milagre da multiplicação. Filipe pediu uma experiência, Jesus mostrou um relacionamento duradouro com o Pai, não só uma experiência, mas uma vida de comunhão com Ele. Quantos creem que o seu Jesus é o mesmo de Filipe? É o mesmo de Filipe. Jesus é o mesmo de Filipe. Vamos para o ponto 2, irmãos. Caminhando já para a conclusão. Segundo ponto. Quem é o outro discípulo? Bartolomeu. Nasceu aonde? Em Caná da Galileia, onde Jesus operou o primeiro milagre. Nos evangelhos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos, irmãos? Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque tem mensagens semelhantes. Só João que traz uma mensagem de maneira diferente, com um propósito de uma outra revelação a respeito de Jesus. Nos evangelhos sinóticos é sempre mencionado com esse nome, Bartolomeu, não é? No evangelho de João, segundo a maioria dos estudiosos bíblicos, é chamado de Natanael, conforme João 1,45. Essa identificação de Bartolomeu, sendo o mesmo Natanael, se baseia no fato de que, nos evangelhos sinóticos, Bartolomeu aparece sempre associado a Filipe. Sempre aparecem mencionados juntos. Em João
capítulo 1, 45 a 51, é Filipe quem apresenta Natanael a Jesus. Alguns estudiosos creem que Bartolomeu era o que, irmãos? O sobrenome de Natanael. Outros aceitam que seu nome era Natanael, ao passo que Bartolomeu era simplesmente uma identificação de sua filiação, visto que Bartolomeu significa o quê? Filho de Tomai. O nome Natanael significa Bartolomeu, Natanael. Vamos ler juntos isso aqui, juntos. Bartolomeu não foi um dos discípulos mais o quê? No novo, vamos ler juntos. Mas uma pequena declaração de Jesus Cristo a seu respeito nos fala muito sobre o quê? Seu caráter. Jesus disse sobre ele, disse o quê? Eis aí, um israelita em quem não há dolo. Vamos repetir essa expressão de Jesus a respeito de Natanael juntos? Eis aí, um israelita em quem não há dolo. João capítulo 1, versículo 47. Sua aparição no Evangelho de João nos traz preciosos ensinamentos. Letra A. Qual é o ensinamento que aprendemos? Jesus o chamou de quê? Israelita em quem não há dolo. João capítulo 1 e versículo 47. Analisemos. Um verdadeiro israelita, conhecendo o caráter de Natanael, o mestre afirma que ele não era israelita apenas de nascimento, mas alguém digno de ser chamado assim, porque possuía o quê? O Espírito e o que mais? A piedade e o que mais? E a integridade de um judeu. Assim devemos ser discípulos dignos do nome, ter o coração voltado a amar os seus. Então isto é um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro discípulo, aquele que tem o coração voltado ao Senhor Jesus e ama os seus ensinos. Marcos capítulo 12, versículos de 29 ao 34, confirma que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e Jesus disse que quem faz estas coisas não está longe do reino de Deus, quem crer nisto. Para adiantar, então, Jesus disse, eis aí um israelita, se referindo a que ele era um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Vamos analisar aqui a expressão de Jesus, em quem não há dolo. Acompanhe comigo. Natanael era um homem sem o que mais? Diga comigo, Jesus espera que sejamos seus discípulos verdadeiros, sem hipocrisia, sem fingimento. Natanael era um homem sem hipocrisia, sem fingimento, um judeu temente a Deus, sem disfarce, sem o que mais? Sem fraude, sem o que mais? Sem malícia, como todo crente, amém, irmãos? Todo crente deve ser assim, sem hipocrisia, sem fingimento, sem disfarce, sem fraude, sem malícia, temente a Deus. Jesus espera que os seus seguidores tenham essas características, que o sigam com verdade e não apenas com o que, irmãos? Epíteto, não é? Epíteto de seus discípulos. O que é epíteto? O que é epíteto? É usar uma função para se engrandecer, mas não ter os critérios, as condições, não atender. Então, não é apenas ser chamado de discípulo, não é apenas dizer eu sou crente. Usar esse termo só, irmãos, sem ter as condições, serve de alguma coisa, irmãos? Não serve.
A Bíblia diz que nos dias de Paulo, uns homens foram expulsar uns demônios e disseram, no nome de Paulo e no nome do Cristo que Paulo prega, não é? E os demônios disseram, nós conhecemos Paulo e o Cristo que ele prega, agora vocês, dê uma pisa, irmão, saiu tudo envergonhado. Tem crente correndo esse risco, irmãos? Tem crente correndo esse risco? Será que todo mundo aqui, se agora mandarem me chamar para expulsar um demônio ali, e eu lhe chamar, você vai sem medo? Vocês, jovem, estão tudo preparado? Se chamarem a gente para expulsar um demônio, vocês vão comigo? Uma vez eu vim pregar num período como esse, lá no templo antigo, e vim com mais 2 companheiros diáconos, e o pastor João Carneiro enviou um para Santo Amaro, o outro para Barra, e eu fiquei com ele aqui na matriz. E estávamos esperando eles para almoçar e não chegavam, e o pastor, vamos almoçar que estão demorando muito. E a gente foi comer, e quando já estávamos comendo, chegaram e disse, pastor, é porque nos chamaram para expulsar um demônio lá. E o pastor disse, saiu. Aí o pastor João Carneiro, ele tinha uns detalhes dele, ele disse assim, meu Deus, dava vontade de expulsar depois do carnaval. Porque expulsou, ele vai voltar para o carnaval. Ele brincou com a gente assim, né? Mas eu sei de gente, irmãos, que se mandarem chamar para expulsar um demônio, não vai. E não vai porque o diabo vai revelar coisa lá. Vai dizer, e você tem condições. Mas é porque, irmãos, usa o nome de crente, canta como crente, se veste como crente, tem cartão de membro, participa da ceia, mas tem alguma coisinha que não lhe faz digno de ser chamado discípulo de Jesus. Mas Jesus está falando com a gente essa tarde pela sua palavra e dizendo, não é só o título, não é só a aparência, não é só vir para o simpósio, não, é quando sair do simpósio, alguém olhar e dizer, vai um crente de verdade. Quando passar lá na rua, alguém vai dizer, ali está um crente. Quando chegar em casa, todo mundo poder dizer, é crente, é crente. E quando diz que é crente, está dizendo, é discípulo de Jesus. Não é só o nome para se engrandecer. Não, irmãos, não é só o nome para se engrandecer. Senão, Jesus não vai poder dizer o que disse de Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus quer dizer da gente também, irmãos, ser cristão, repitam isso bem forte, ser cristão não é modismo. Mas está virando moda, não está, irmãos? Está virando moda. Todo ator hoje é cristão, todo jogador de futebol é cristão. Está assim. Está virando moda. Agora, irmãos, é porque tem evangelho para todo gosto. Nesse período mesmo, irmãos, tem igreja que tem simpósio de doutrina, mas tem igreja que tem carnaval gospel. Tem igreja que tem escola de samba, gospel. Aí, irmão, estão procurando. Quem gosta de carnaval, mas não sai escola de samba, vai para aquela que tem, como é o nome daquele lugar? De VIP, como é? Camarote. Vai para o camarote lá. Porque todo mundo da igreja se reuniu e ali está o camarote de Jesus. Só que Jesus não está lá não. Quem está lá é o diabo. Agora Jesus está aqui, eu tenho certeza, porque aqui não tem frevo, aqui não tem samba, aqui não tem ninguém nu, aqui só tem a presença de Deus e os verdadeiros discípulos. Irmãos, esse negócio de dizer que carnaval também pode ser de crente, irmãos, de que escola de samba pode ser de crente, irmãos.
O que é do mundo é do mundo, e o que é do céu é do céu. Tem que haver diferença entre quem serve a Deus e quem serve ao diabo. Se eu faço as mesmas coisas, eu não sou digno de ser chamado verdadeiro crente. Não, irmãos. O que o mundo faz, eu não posso fazer para que haja diferença entre um verdadeiro discípulo de Jesus. Aí como tem igreja para todo gosto, irmãos? Então hoje se tornou uma moda. Mas ser cristão não é modismo, não é status, não é credencial, não é ideologia. Repita comigo: ser um discípulo de Jesus é ser sincero e correto em relação aos seus ensinamentos. É defender os valores que o mestre estabeleceu como corretos e viver, diga mais forte, e viver de forma autêntica. Diga mais forte, viver de forma autêntica o Evangelho de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 15, 16 e o 27. Que o mestre possa dizer de cada um de nós o que disse a respeito de Natanael. Repitam forte: eis um verdadeiro discípulo, em quem não há fingimento. Coloque a mão assim no seu peito. E em silêncio diga assim: Jesus. Não em silêncio. Tu podes dizer isso de mim, Jesus. Eu sou verdadeiro crente mesmo, Jesus. Ou estou aqui só esquentando o banco, Jesus. Ou estou aqui só de aparência, Jesus. 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 Eu sei que para alguns ele disse aqui: eu posso dar testemunho de você. Mas para outros ele está dizendo assim: não se preocupe não, você veio e eu vim, eu estou aqui. Ela manara chora candala. Quer ser crente, jovem? Quer ser fiel? Aleluia! Há um trabalhar do Espírito Santo aqui para quebrantar coração duro esta tarde. Filho desobediente, filho respondão, jovem que na escola escandaliza o nome do Senhor, jovem que vê o que não deve na internet, jovem viciado em pornografia, jovem viciado em conversa imoral, mas está cantando, mas está aí. Jovem que não ora, jovem que foi para a cruzada e ao invés de ficar na cruzada, passou direto do lado do palanque, desobedecendo ao pastor, aos presbíteros, aos dirigentes. Jovens que vieram para esse simpósio, mas talvez desceram aí do ônibus e Deus sabe onde é que está. E alguns que aqui estão já estão pensando: quando chegar na hora do lanche, eu vou para a rua, só venho quando terminar o culto. Jovens que ficam no culto olhando celular, jogando.
e impedindo muitas vezes outros de dar lugar ao Espírito Santo, além de estar se prejudicando, você está sendo instrumento também para prejudicar a vida do outro que está do seu lado e fica olhando para o celular com você, e aquela falta de reverência, de temor. Deus não pode dizer o mesmo que disse a Natanael: eis aí um verdadeiro. Mas a convocação de Deus esta tarde a todo crente que aqui chegou é que sejamos verdadeiros, que andemos em verdade. Até porque você pode me enganar, pode ou não pode? Você pode enganar esses homens que aqui estão, pode ou não pode? Você pode enganar dirigente do sítio de oração. Você pode enganar os maestros, os dirigentes. Mas você não está aqui por causa de nenhum de nós. Eu louvo a Deus, porque os irmãos aprendem com a palavra, a obedecer o pastor, os obreiros, e a gente convoca, e vocês vêm, mas a gente não quer que nenhum esteja aqui só por causa disso, não. O bom é estar aqui por causa dele, por causa dele, por causa dele, porque é ele que está passando o cordão de medir aqui esta tarde, é ele que está passando o nível prumo para ver como é que estão os discípulos, como é que estás diante de Deus esta tarde. Ele pode dizer: eu me agrado. Ele pode dizer: você é verdadeiro. Ou ele está dizendo: você não está andando em sinceridade. Aleluia. Tenhamos cuidado, irmãos, porque Jesus espera que nós sejamos o que era Natanael, como um israelita verdadeiro, sincero, de coração. Letra B, Jesus conhece cada discípulo. Quando Jesus disse a Natanael, ou de Natanael: eis aí um verdadeiro discípulo. Parece que eu posso ver Jesus apontando para ele, né? Eis aí um verdadeiro discípulo em quem não há dolo. Aí no versículo 48 de João, capítulo 1. Vamos ler, irmãos, essa expressão? João, capítulo 1 e versículo 48. João, capítulo 1 e o versículo 48. Glória a Deus. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael. O que foi que Natanael disse? De onde? De onde me conheces tu? Jesus te conhece. Jesus te vê. Eu não vejo não, mas Jesus vê. Eu não estou lá não, mas Jesus está. Pai e mãe não está não, mas Jesus está. Não esqueça isso não. Não esqueça isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa, se lembre: Jesus está me vendo. Jesus está me vendo. Natanael perguntou: de onde me conheces tu? Jesus revelou algo que só ele sabia, era algo muito íntimo. Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Há algumas sugestões que alguém apresenta, se vocês forem ler, forem procurar. Eu já li, por exemplo, de que quando Natanael nasceu, era tempo que Herodes havia mandado matar os meninos, foi no tempo de Jesus, e a mãe dele escondeu ele numa figueira, né? Mas ninguém sabia, e ela fez isso para livrá-lo. Outros dizem que ele procurou um momento antes desse encontro com Jesus, para orar,
para buscar a Deus, e ele procurou estar em um lugar ali perto de uma figueira que ninguém pudesse incomodá-lo. Ele queria ficar sós com Deus, em oração. Eu não sei qual foi a figueira, por que ele estava naquela figueira. Uma coisa eu sei, ele estava escondido. Ele achava que ninguém tinha visto ele. Mas não adianta, irmãos. Se subir ao céu, ele está. Se descer às profundezas, ele está também. Se for para os mares, ele está lá também, irmãos. Salmo 139. Se fizer da escuridão o seu quarto, se tentar se esconder no escuro, irmão, às vezes a gente entra no escuro e não está vendo nada, mas a Bíblia diz que trevas e luz para ele é a mesma coisa. Pode apagar a luz todinha, não deixar entrar um facho de luz sequer, o olhar de fogo de Deus está vendo, olha, está contemplando, Deus está vendo tudo, aquilo que nós não estamos vendo, que nós não conseguimos ver, o olhar raio-x de Deus é capaz de ver. Aleluia. Quando ele diz, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e lhe disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Que maravilhosa revelação, o que o mestre viu. O conhecimento de Jesus a respeito de cada discípulo é anterior ao chamado à salvação. Diga comigo, antes de eu ser salvo, Jesus já me via, Jesus já me conhecia. Antes de você estar aqui, Jesus já estava lhe acompanhando, Jesus já sabia que você está aqui esta tarde. Glória a Deus. Foi Ele quem nos escolheu, vocacionou, investiu e nos fez seus aprendizes. João 15 e 16. Essa revelação a Bartolomeu Natanael era a convicção do amado apóstolo Paulo. Gálatas 1 e 15. E deve ser a compreensão de cada discípulo de Cristo. Ele nos achou. Onde estarias se ele não tivesse te encontrado? Amém, meus irmãos? Onde é que você estaria essa tarde se Jesus não tivesse lhe encontrado? Letra C do segundo tópico. Jesus acompanha cada discípulo. Eu te vi, Natanael, embaixo da figueira. Que maravilhosa expressão. Essa frase pode ser transferida para qualquer um de nós. Eu te vi quando? Não, irmãos. Quando buscavas, quando intercedias por tua. Vou repetir de novo. Eu digo eu te vi, vocês vão lendo. Eu te vi quando intercedias por. Olha, deixa eu dizer mais uma vez. Jesus está te vendo quando você está orando. Jesus está vendo que você está esperando. Jesus está vendo que você está chorando. Jesus está vendo que você está buscando socorro. Jesus está vendo a sua intercessão por sua família. Jesus está vendo, Jesus está vendo, Jesus está vendo. E da mesma forma que Jesus aguardava Natanael ir ao seu encontro, Ele também nos aguarda com uma resposta, com uma revelação. Sempre que vamos ao seu encontro, Jesus tem resposta aqui nessa tarde para crente. Jesus vai revelar, aleluia, aquilo que você precisa ver. Jesus vai socorrer quem está precisando e está buscando o socorro dele. Letra D. Jesus tem uma vereda infinita para os seus discípulos. Amém, meus irmãos? João 1,50. Porque te disse, não é? Disse a Natanael, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. João, capítulo 1 e versículo 50. Mais do que um encontro, uma revelação. Jesus falou a Natanael sobre coisas maiores. Que coisas são essas?
Diga comigo: maiores experiências, maior conhecimento, maiores revelações, maior intimidade com Deus. A promessa do Senhor aos seus discípulos é a mesma feita. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus preparou para este simpósio. Deus preparou isto para este simpósio. O conjunto canta aquele hino: maiores e maiores, bem maiores que os meus. As irmãs cantam. Quantas vezes perguntei para Deus. Samuelzinho, prepara aí esse hino, que a gente vai cantar aqui. E só quem crê vai cantar como uma oração diante de Deus. Eu vou voltar aqui, irmãos, para a letra D. Porque te disse: vi-te debaixo da figueira. Crês? Coisas maiores do que esta. Mas vocês cantam com playback ou os irmãos tocando? Tem o playback desse hino? Não. Tem? Está aí? Mande colocar ali. Esse hino, coloque ele aí, que já já a gente vai cantar. Porque te disse: vi-te debaixo da figueira. Crês? Coisas maiores do que estas verás. João 1,50. Mais do que um encontro. Mais do que esse encontro aqui, irmãos. Tem a sua importância neste culto. Mas Deus não só quer só isso aqui não, viu, irmãos? Ele não quer só isso aqui não. Ele nos reuniu aqui e tem algo maior ainda. Você crê? Ele te trouxe aqui só para te dizer. Só para te dizer que Ele tem coisas maiores. Este simpósio é mais do que um encontro. Esse estudo esta tarde é mais do que um encontro, mais do que um estudo, é uma revelação do que Deus está preparando para a igreja nesses últimos dias. Os presbíteros creem nisso? Os presbíteros creem nisso? A igreja crê nisso. Esta tarde é uma tarde de revelação do Deus do céu, de Filipe e Natanael. É mais do que um encontro, é uma revelação. Jesus falou a Natanael e está falando conosco esta tarde sobre coisas maiores. Que coisas são essas? Maiores experiências. Maiores experiências. Diga para quem está do seu lado: Deus vai te dar maiores experiências. Maiores experiências. Daqui em diante, Deus está decretando maiores experiências para quem é verdadeiro, para quem é discípulo sem fingimento, sem dolo. Ele está dizendo: mais do que um encontro, uma revelação. Jesus falou a Natanael coisas maiores. Que coisas são essas? Maiores experiências, maior conhecimento, maiores revelações, maior intimidade com Deus. A promessa do Senhor aos seus discípulos, a promessa do Senhor esta tarde para nós é a mesma feita a Natanael. Quem quiser receber, fique de pé. Quem quiser receber a mesma promessa, fique de pé, que eu vou entregar a promessa. Eu vou entregar a promessa. Se você quiser, levante sua mão para receber a promessa. E qual é a promessa, pastor? Daqui em diante vereis o céu aberto. Vereis o céu aberto. Deus está abrindo o céu agora, e eu não sei o que está descendo para você, mas eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo para dizer: o céu se abriu. Recebe, recebe, pega a tua parte, diz para o Senhor o que tu queres.